Olá, povo brasileiro! Hoje eu vou ler mais um capítulo deste livro, Autobiografia de um Yogi. Hoje eu vou ler o capítulo 16, que está na página 178. Autobiografia de um Yogi, capítulo 16, Mais esperto que os astros. Mukunda, por que você não adquire um bracelete astrológico? Deveria usá-lo, mestre. Não acredito em astrologia. Não é questão de crença. A atitude científica que se deve adotar em qualquer assunto é a de saber se é verdade. A lei da gravidade funcionou tão eficientemente antes de Newton quanto depois dele. O cosmos seria bem caótico se as suas leis só pudessem funcionar mediante a aprovação da crença humana. Os charlatães levaram a antiga ciência estelar a seu descrédito atual. Tanto a matemática como filosoficamente, a astrologia é muito vasta para ser abarcada corretamente, a não ser por homens de profundo entendimento. Referências astronômicas na literatura hindu da antiguidade permitiram aos eruditos fixar com segurança as épocas em que seus autores escreveram. O conhecimento científico dos rishis era muito grande. No Kaushitaki Brahmana encontramos passagens astronômicas exatas indicando que, em 3100 anos antes de Cristo, os hindus estavam muito adiantados em astronomia, que tinha o valor prático de determinar épocas auspiciosas para cerimônias astrológicas. Um artigo escrito por Tara Mata na revista East-West de fevereiro de 1934, assim referiu ao Jyoti, ou conjunto dos tratados védicos de astronomia. Contém a tradição científica que manteve a Índia na vanguarda de todas as nações da antiguidade e dela fez a Meca dos buscadores de conhecimento. Brahmagupta, um dos livros do Jyoti, é um tratado astronômico que versa sobre fenômenos como o movimento heliocêntrico dos planetas em nosso sistema solar, a obliquidade da elíptica, a forma esférica da Terra, a luz refletida da Lua, o movimento diário de rotação da Terra em redor do seu eixo, a presença de estrelas fixas na Via Láctea, a lei da gravidade e outros fatos científicos que só vieram à luz para o mundo ocidental na época de Copérnico e de Isaac Newton. Se os ignorantes leem erradamente o céu e ali enxergam rabiscos em vez de uma escrita, isto é de se esperar neste mundo imperfeito. Não se deve prescindir da sabedoria ao dispensar os pretensos sábios. E meu guru continuou: todas as partes da criação estão interligadas e permutam suas influências. O ritmo equilibrado do universo tem sua raiz na reciprocidade. Um homem em seu aspecto mortal tem de combater dois grupos de forças. Primeiro, os tumultos de seu próprio ser, causados pela mistura de elementos da terra, água, fogo, ar e éter. Segundo, os poderes externos e desintegradores da natureza. Enquanto o homem luta com sua mortalidade, é afetado por miríades de mutações do céu e da terra.
A astrologia é o estudo das reações do homem aos estímulos planetários. Os astros não têm qualquer benevolência ou aversão consciente. Meramente enviam radiações positivas e negativas. Por si só, não ajudam nem prejudicam a humanidade, mas oferecem um canal lícito para a operação externa dos equilíbrios de causa e efeito que no passado cada homem pôs em movimento. Uma criança nasce no dia e hora exatos em que os raios celestes estão em harmonia matemática com seu karma individual. Seu horóscopo é um retrato desafiante, revelando seu passado inalterável e os resultados prováveis em seu futuro. Mas o mapa astral só pode ser bem interpretado por homens de sabedoria intuitiva, e estes são raros. A mensagem, ousadamente proclamada através dos céus no momento do nascimento, não tem a intenção de enfatizar o destino, o resultado do bem e do mal passados, mas o de despertar a vontade humana de escapar do seu cativeiro universal. O que o homem fez, pode desfazer. Ninguém além dele mesmo foi instigador das causas cujos efeitos agora prevalecem em sua vida. Ele pode superar qualquer limitação, porque a criou com suas próprias ações em primeiro lugar, e porque possui recursos espirituais que não estão sujeitos às pressões planetárias. O medo supersticioso, a astrologia, produz autômatos dependentes como escravos de orientação mecânica. Os chamados algarismos arábicos, de valor incalculável para o desenvolvimento da matemática ocidental, chegaram à Europa no século IX, trazido pelos árabes, mas originários da Índia, onde o sistema de notação fora formulado na antiguidade. Maiores esclarecimentos sobre o vasto patrimônio científico da Índia podem ser encontrados no livro History of Hindu Chemistry, História da Química Hindu, de Sir P.C. Roy, e no livro Positive Sciences of the Ancient Hindus, Ciências Positivas dos Antigos Hindus, de B.N. Seal, no livro Hindu Achievements in Exact Sciences, Conquistas Hindus nas Ciências Exatas, e no livro The Positive Background of Hindu Sociology, Fundamentos Positivos da Sociologia Hindu, de B.K. Sarkar, e em matéria médica no livro Of the Hindus, Matéria Médica dos Hindus, de U.C. Dutt. O homem sábio derrota seus planetas, isto é, seu passado, transferindo sua fidelidade da criação para o Criador. Quanto mais ele realizar sua fidelidade Quanto mais ele realizar sua unidade com o espírito, menos será dominado pela matéria. A alma sempre é livre, não tem morte porque não tem nascimento. Não pode ser regida pelos astros. O homem é uma alma e tem um corpo. Quando situa apropriadamente o seu senso de identidade, deixa para trás todos os padrões compulsivos. Enquanto permanecer confuso em seu estado comum de amnésia espiritual,
experimentará os grilhões sutis das leis do ambiente. Deus é harmonia. O devoto sintonizado com ele nunca realizará uma ação errônea. Suas atividades serão corretas e naturalmente cronometradas de acordo com as leis astrológicas. Após a meditação e a prece profundas, ele está em contato com sua consciência divina. Não há poder maior que esta proteção interior. Então, querido mestre, por que deseja que eu use um bracelete astrológico? Arrisquei esta pergunta após longo silêncio. Tentar assimilar a nobre explicação de Sri Yukteswar, que continha muitas ideias novas para mim. Só quando o viajante atingiu a sua meta é que pode dispensar seus mapas. Durante a jornada, ele aproveita qualquer atalho conveniente. Os antigos rishis descobriram muitos meios de encurtar o exílio do homem no mundo ilusório. Existem certas características mecânicas na lei do karma que podem ser habilmente ajustadas pelas mãos da sabedoria. Todos os males humanos se originam de alguma transgressão da lei universal. As Escrituras salientam que o homem deve satisfazer as leis da natureza, mas sem desacreditar a onipotência divina. Ele deveria dizer: Senhor, confio em ti e sei que podes me ajudar, mas tentarei de todos os modos reparar qualquer mal que tenha causado, por uma série de meios, pela prece, pelo poder da vontade, pela meditação yogi, pela consulta aos santos, pelo uso de braceletes astrológicos. Os efeitos adversos do passado podem ser diminuídos ou anulados. Assim como uma casa pode ser equipada com um para-raios de cobre para absorver a descarga do relâmpago, o templo do corpo pode ser protegido de alguns modos. Radiações elétricas e magnéticas circulam incessantemente no universo, afetando o corpo humano de modo positivo ou negativo. Há milênios, nossos rishis estudaram o problema de combater os efeitos adversos das influências cósmicas sutis. Os sábios descobriram que os metais puros emitem uma luz astral, poderoso neutralizante dos influxos negativos dos planetas. Certas combinações de plantas também ajudam. Mais eficiente que tudo são pedras preciosas perfeitas e com não menos de 2 quilates. O emprego preventivo da astrologia na prática foi pouco estudado seriamente fora da Índia. Um fato pouco conhecido é que joias, metais e misturas de ervas, embora sejam da espécie recomendada, só têm valor se apresentarem o peso requerido e se o agente terapêutico for usado em contato com a pele. Senhor, é claro que seguirei seu conselho e comprarei um bracelete. Estou intrigado com a ideia de ser mais esperto que um planeta. Para propósitos gerais, aconselho o uso de um bracelete feito de ouro, prata e cobre. Mas, para um propósito específico, quero que mande fazer um de prata e chumbo. Sri Yukteswar detalhou as instruções necessárias. Guruji, que propósito específico é esse? Os astros estão prestes a manifestar um interesse inamistoso por você, Mukunda. Não tenha medo, estará protegido. Daqui a um mês seu fígado lhe causará muitos sofrimentos. A duração da doença está fixada em 6 meses, mas o uso do bracelete astrológico encurtará o período para 24 dias. Procurei um joalheiro no dia seguinte e logo passei a usar o bracelete.
Minha saúde era excelente. A previsão do mestre foi esquecida por mim. Ele saiu de Serampore para visitar Benares. 30 dias após a nossa conversa, senti uma dor repentina na região do fígado. As semanas seguintes foram um pesadelo de dores terríveis. Não querendo incomodar meu guru, pensei que suportaria valentemente a prova sozinho. 23 dias de tortura, porém, enfraqueceram minha resolução. Tomei o trem para Benares. Ali, Sri Yukteswar cumprimentou-me com inusitado calor, mas não me deu oportunidade de falar sobre meus infortúnios em particular. Muitos devotos visitaram o mestre nesse dia, unicamente pelo darshan. Darshan é a bênção que flui pelo simples fato de ver um santo. Doente e negligenciado, sentei-me num canto. Só depois da refeição da noite é que todos os visitantes partiram. Meu guru chamou-me à sacada octogonal da casa. Você deve ter vindo por causa de sua doença no fígado. Sri Yukteswar não me olhava. Caminhava de um lado para o outro, às vezes interceptando o luar. Deixe-me ver. Você está doente há 24 dias, não é assim? Sim, senhor. Faça o exercício de estômago que eu lhe ensinei, por favor. Se soubesse a intensidade do meu sofrimento, mestre, não pediria isso. Mesmo assim, fiz uma fraca tentativa para obedecê-lo. Você diz que sente dor. Afirmo que não tem nenhuma. Como pode existir essa contradição? Meu guru fixou em mim seus olhos interrogativos. Fiquei aturdido e logo inteiramente tomado por um alegre alívio. Não mais sentia o tormento contínuo que me mantivera quase sem dormir durante semanas. As palavras de Sri Yukteswar, a agonia desapareceu como se nunca tivesse existido. Fiz menção de ajoelhar-me a seus pés em agradecimento, mas ele rapidamente me impediu. Não seja infantil, levante-se e admire a beleza da lua sobre o Ganges. Os olhos do mestre, porém, cintilavam felizes, enquanto em silêncio eu me mantinha de pé ao seu lado. Compreendi por sua atitude que desejava que eu sentisse ter sido Deus e não ele quem me curara. Até hoje eu uso um pesado bracelete de prata e chumbo, uma lembrança daquele dia. De um tempo distante, sempre evocado com carinho. Quanto mais uma vez descobri estar convivendo com um personagem verdadeiramente sobre-humano. Em ocasiões posteriores, ao levar meus amigos a Sri Yukteswar para que os curasse, ele invariavelmente recomendava joias ou bracelete, enaltecendo seu uso como um ato de sabedoria astrológica. Veja a nota da página 257. Página 257, nota de rodapé. Pérolas e outras joias, bem como plantas e metais aplicados diretamente
pérolas e outras joias, bem como plantas e metais aplicados diretamente à pele, exercem uma influência eletromagnética sobre as células físicas. O corpo do homem contém carbono e vários elementos metálicos que também se acham presentes em plantas, metais e joias. As descobertas dos Rishis nestes campos, sem dúvida, serão confirmadas algum dia pelos fisiologistas. O corpo sensível do homem, com suas correntes vitais elétricas, é centro de numerosos mistérios ainda inexplorados. Embora as joias e braceletes metálicos possuam valor terapêutico para o corpo, Sri Yukteswar tinha outra razão para recomendá-los. Os mestres nunca desejam aparecer como grandes curadores. Somente Deus cura. Os santos, por isso, costumam encobrir com vários disfarces os poderes que humildemente receberam do Senhor. O homem costuma colocar sua confiança em coisas tangíveis. Quando as pessoas curavam meu guru para serem curadas, quando as pessoas procuravam meu guru para serem curadas, ele as aconselhava a usar um bracelete ou uma joia para despertar a fé dos doentes e também para desviar de si mesmo a atenção. Os braceletes e joias possuíam, além de suas potências curativas, eletromagnéticas e intrínsecas, a bênção espiritual e oculta do mestre. Agora, voltando à página 182, lá no final, último parágrafo. Eu tinha preconceitos contra a astrologia, desde a infância, em parte porque observava que muitas pessoas se prendiam a ela servilmente e em parte devido a uma previsão feita pelo astrólogo de minha família. 3 vezes se casará, enviovando 2 vezes. Preocupado, ficava pensando muito sobre o assunto, sentindo-me como uma cabra à espera do sacrifício diante do templo do matrimônio tríplice. É melhor se conformar com seu destino, comentara meu irmão Ananta. Seu horóscopo escrito previu corretamente que você fugiria de casa para o Himalaia na meninice, mas que o forçariam a voltar. A previsão de seus casamentos também deve estar certa. Certa noite, tive a clara intuição de que a profecia era totalmente falsa. Pus fogo no pergaminho do horóscopo e coloquei as cinzas num saco de papel onde escrevi: sementes do karma passado não podem germinar quando torradas na chama da sabedoria divina. Coloquei-o em lugar bem visível. Ananta imediatamente leu meu comentário desafiador. Você não pode destruir a verdade tão facilmente como queimou este rolo de pergaminho. Meu irmão riu desdenhosamente. É verdade que em 3 ocasiões antes da idade adulta, minha família tentou arranjar meu noivado. Em todas as ocasiões, recusei concordar com os planos. Uma das jovens escolhidas pela família como minha possível noiva casou-se mais tarde com o meu primo Prabhas Chandra Ghosh. Sri Ghosh foi vice-presidente da Yogoda Satsanga Society of India de 1936 até a sua morte
em 1975. Em todas as ocasiões recusei concordar com os planos, sabendo que meu amor a Deus era mais irresistível que qualquer sugestão astrológica do passado. Quanto mais profunda a autorrealização de um homem, mais ele influenciará o universo inteiro com suas vibrações espirituais sutis e menos será afetado pelo fluxo dos fenômenos. Estas inspiradoras palavras do mestre retornavam com frequência à minha mente. Em algumas ocasiões eu disse a astrólogos que escolhessem os meus piores períodos de acordo com as indicações planetárias, pois mesmo assim eu levaria a termo qualquer tarefa que desejasse. É verdade que meu sucesso em tais épocas foi precedido por dificuldades extraordinárias. Entretanto, minha convicção sempre foi justificada. A fé na proteção divina e o uso correto da vontade que Deus dá ao homem são forças mais formidáveis que as influências provindas dos céus. Vim a compreender que a inscrição dos astros na hora do nascimento não significa que o homem seja um fantoche do seu passado. A mensagem é, na verdade, um estímulo ao orgulho. O próprio firmamento procura despertar a determinação humana de ser livre de toda limitação. Deus criou cada homem como alma dotada de individualidade, portanto, essencial à estrutura universal, seja no papel temporário de pilar ou de parasita. Sua liberdade é final e imediata, se assim o quiser. Depende de vitórias internas e não externas. Sri Yukteswar descobriu a aplicação matemática de um ciclo equinocial de 24.000 anos à nossa era atual. Estes ciclos são explicados na primeira parte do livro de Sri Yukteswar, The Holy Science, a Ciência Sagrada, publicado pela Self-Realization Fellowship. O ciclo de 24.000 anos divide-se em um arco ascendente e outro descendente, cada um com 12.000 anos. Cada arco abrange 4 yugas, ou idades, chamada Kali, Dwapara, Treta e Satya, que correspondem à ideia grega de idade de ferro, do bronze, da prata e do ouro. Meu guru determinou por vários cálculos que a última, Kali Yuga, ou idade do ferro, de arco ascendente, começou há aproximadamente 500 anos depois de Cristo. A idade do ferro, com duração de 1.200 anos, foi um período de materialismo. Terminou cerca de 1.700 anos depois de Cristo. Este ano deu início a Dwapara Yuga, uma etapa de 2.400 anos de desenvolvimento da energia elétrica e atômica, a época do telégrafo, do rádio, dos aviões e de outros anuladores de espaço. O período de 3.600 anos da Treta Yuga
Idade de Prata começará em 4100 da nossa era. Este período se caracterizará pelo conhecimento generalizado das comunicações telepáticas e de outros anuladores de tempo. Durante os 4.800 anos da Satya Yuga, a última época no arco ascendente, a inteligência do homem estará supremamente desenvolvida. Ele trabalhará em harmonia com o plano divino. Um arco descendente de 12.000 anos, a iniciar-se com uma idade de ouro descendente de 4.800 anos. Principiará então para o mundo no ano 12.500 depois de Cristo. O homem gradualmente mergulhará na ignorância. Estes ciclos são as voltas eternas de Maya, os contrastes e relatividades do universo dos fenômenos. As escrituras hindus situam a época atual do mundo dentro da Kali Yuga, de um ciclo universal muito mais longo que o simples ciclo equinocial de 24.000 anos. Os homens, um por um, escapam à prisão da dualidade da criação à medida que despertam para a consciência de sua inseparável e divina união com o Criador. O Mestre ampliou minha compreensão não só de astrologia, como também das escrituras do mundo, colocando os textos sagrados na mesa imaculada da sua mente. Era capaz de dissecá-los com o bisturi do raciocínio intuitivo, bem como distinguir erros e exagero dos eruditos, separando-os das verdades originalmente expostas pelos profetas. Fixa os olhos no final do nariz. Esta interpretação inexata do Bhagavad Gita, amplamente aceita por eruditos orientais e tradutores ocidentais, costumava suscitar divertida crítica do mestre. As escrituras hindus situam a época atual do mundo dentro da Kali Yuga, de um ciclo universal muito mais longo que o simples ciclo equinocial de 24.000 anos, a que Sri Yukteswar se refere. O ciclo universal das escrituras tem a extensão de 4.300.560.000 anos e equivale a um dia da criação. Este vasto número baseia-se na relação entre a duração do ano solar e um múltiplo de π, 3,1416, relação entre a circunferência e o diâmetro do círculo. A duração de vida para todo o universo, segundo os antigos videntes, é de 314 bilhões 500... Não. Bilhões... Nossa, esse número é tão grande que eu não sei nem que tamanho é esse. Bilhões... Não, mil, milhões, bilhões, trilhões. 314 trilhões 159 bilhões de anos solares, ou uma idade de Brahma. As escrituras hindus declaram que um planeta como o nosso é dissolvido por uma dessas razões. Seus habitantes, como um todo,
se tornam completamente bons ou completamente maus. A mente do planeta gera desse modo uma força que libera os átomos cativos que juntos formavam um corpo celeste. De tempos em tempos publicam-se horrendos prognósticos sobre um iminente fim do mundo. Os ciclos planetários, entretanto, sucedem-se de acordo com um plano divino ordenado. Nenhuma desintegração da Terra ocorrerá de imediato. O nosso planeta ainda tem pela frente, em sua forma atual, muitos ciclos equinociais ascendentes e descendentes. Fixa os olhos no final do nariz. Esta interpretação inexata do Bhagavad Gita, amplamente aceita por eruditos orientais e tradutores ocidentais, costumava suscitar divertida crítica do mestre. A senda do yogi já é bastante singular, comentava, porque aconselhá-lo também a ficar vesgo? O verdadeiro significado de Nasikagram é origem do nariz e não o fim do nariz. O nariz se origina no ponto entre as sobrancelhas, sede da visão espiritual. A lâmpada do corpo é o olho. Logo, se teu olho for único, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, for mau, também o teu corpo será cheio de escuridão. Presta atenção, portanto, para que a luz que há em ti não seja trevas. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 34 e 35. Um aforismo do Sankhya afirma: Ishwar Aside. Sankhya é um dos 6 sistemas de filosofia hindu. Sankhya ensina a emancipação final através do conhecimento de 25 princípios, começando com Prakriti, ou natureza, e terminando com Purusha, ou alma. Aforismo Sankhya 1.92. Um aforismo Sankhya afirma: Ishwar Aside, o Senhor da criação, não pode ser deduzido, ou Deus não se prova. Baseados principalmente nesta frase, muitos eruditos chamam de ateísta toda a filosofia Sankhya. O versículo não é ateísta, explicou Sri Yukteswar. Significa simplesmente que para o homem não iluminado, dependente de seus sentidos para todos os julgamentos finais, a prova de Deus permanecerá desconhecida e, portanto, não existente. Os verdadeiros adeptos de Sankhya, com imperturbável percepção interior nascida na meditação, compreendem que o Senhor é tanto existente quanto cognoscível. O mestre explica a Bíblia cristã com clareza maravilhosa. Foi do meu guru hindu, desconhecido da cristandade,
que aprendi a perceber a essência imortal da Bíblia Sagrada e a compreender a verdade na afirmação de Jesus Cristo. Certamente a mais emocionante e definitiva que já se pronunciou. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Estas palavras estão na Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Os grandes mestres da Índia modelaram suas vidas pelos mesmos ideais divinos que inspiraram Jesus. Estes homens são seus proclamados irmãos. Quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estas palavras de Jesus estão registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 50. Se perseverares em minha palavra, salientou Cristo, então sereis realmente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estas palavras estão escritas na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. São João deu testemunho, mas a quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, mesmo aos que creem em seu nome, aos que se estabeleceram na onipresente consciência crística. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Livres todos os senhores de si mesmos, os Cristo-yogis da Índia são membros da confraria imortal, a dos que obtêm o conhecimento libertador do Pai único. A história de Adão e Eva é incompreensível para mim. Observei com certa veemência uma vez em minhas primeiras lutas com a alegoria. Por que Deus castigou não só o casal culpado, mas todas as gerações inocentes ainda por nascer? O mestre divertia-se mais com minha veemência do que com minha ignorância. O Gênesis é profundamente simbólico e não pode ser compreendido pela interpretação literal, explicou ele. A árvore da vida é o corpo humano. A coluna vertebral assemelha-se a uma árvore invertida, tendo como raízes os cabelos do homem e como galhos os nervos aferentes e deferentes. A árvore do sistema nervoso dá muitos frutos apetitosos. As sensações da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Estes homens têm permissão de desfrutar, mas lhe foi proibida a experiência do sexo. A maçã, no centro do corpo, no meio do jardim. Podemos comer os frutos da árvore do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, senão morrereis. Estas palavras estão no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 2 e 3. A serpente representa a energia enrolada na base da espinha que estimula os nervos sexuais. Adão é a razão, Eva é o sentimento. Quando o impulso sexual suplanta a emoção ou consciência de Eva em qualquer ser humano, sua razão ou Adão também sucumbe.
A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. A mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Estas palavras estão no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 12 e 13. Deus criou a espécie humana, materializando os corpos do homem e da mulher pela força da sua vontade. Ele dotou a nova espécie com o poder de criar filhos de idêntica maneira divina ou imaculada. Assim, Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, e povoai a terra, e dominai-a. Estas palavras estão na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Até então, ao manifestar-se como alma individualizada, Deus se limitara aos animais, regidos pelo instinto e desprovidos das potencialidades da razão plena. Então fez os primeiros corpos humanos, simbolicamente chamados Adão e Eva. Para esses corpos, a fim de prosseguirem vantajosamente na evolução ascensional, ele transferiu as almas ou essência divina de 2 animais. E o Senhor Deus formou o homem do barro da terra e soprou-lhe nas narinas o hálito da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Estas palavras estão na Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Em Adão, ou o homem, a razão predominou. Em Eva, ou na mulher, o sentimento prevaleceu. Assim se manifestou a dualidade ou polaridade subjacente ao mundo dos fenômenos. Razão e sentimento permanecem no paraíso da alegria cooperativa, enquanto a mente humana não for iludida pela energia serpentina das propensões animais. O corpo humano, portanto, não foi apenas o resultado da evolução dos animais. Deus o produziu por um ato especial de criação. As formas animais eram muito rudes para expressar plena divindade. Somente ao ser humano foi concedido o lótus de 1000 pétalas, potencialmente onisciente no cérebro, bem como os centros ocultos sensivelmente despertos na espinha dorsal. Deus, ou a consciência divina presente no primeiro casal criado, aconselhou-os a usufruir todas as formas de sensibilidade, com uma exceção: as sensações sexuais. Mas a serpente, a força sexual, era mais sutil que qualquer animal do campo, qualquer outro sentido do corpo. Estas palavras estão na Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. As sensações sexuais foram proibidas a fim de que a humanidade não se enredasse no método animal inferior de procriação. A advertência para que não reavivassem
lembranças bestiais arquivadas no subconsciente não foi atendida, regredindo à forma grosseira de procriação. Adão e Eva caíram do estado de alegria celestial que era natural ao homem perfeito original. Ao perceberem que estavam nus, perderam sua consciência de imortalidade. Conforme a advertência de Deus, colocaram-se sob as leis físicas, segundo as quais ao nascimento do corpo deve seguir-se a morte do corpo. O conhecimento do bem e do mal prometido a Eva pela serpente refere-se às experiências dualistas e opostas pelas quais todos os mortais sob o domínio de Maia devem passar, caindo na ilusão pelo uso incorreto de sua razão e de seu sentimento ou consciência de Adão e Eva. O homem renuncia a seu direito de entrar no jardim celestial da divina autossuficiência. E o Senhor Deus plantou um jardim a leste do Éden, e ali colocou o homem que havia criado. Estas palavras estão na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Por isso, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo do qual saíra. Estas palavras estão na Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23. O homem divino, primeiro criado por Deus, tinha sua consciência centralizada no olho único, onipotente, na testa, a leste. Os poderes onicriadores da vontade, focalizados neste ponto, perderam-se quando o homem começou a cultivar o solo de sua natureza física. A responsabilidade pessoal de cada ser humano é restituir seus pais ou natureza dual à harmonia unificada ou Éden. Quando Siri Yukteswar terminou a explicação, olhei com novo respeito às páginas do livro de Gênesis na Bíblia Sagrada. Querido mestre, disse eu, pela primeira vez sinto obrigação filial para com Adão e Eva. A versão hindu da história de Adão e Eva é contada no venerável Purana Srimad Bhagavatam, o primeiro casal, homem e mulher, seres na forma física, são chamados Swayambhuva Manu, homem nascido do Criador, e sua esposa Satarupa, imagem fiel. Seus 5 filhos casaram-se com os Prajapatis, seres perfeitos que podiam assumir forma corporal. Destas primeiras famílias divinas nasceu a raça humana. Nunca no Oriente ou no Ocidente ouvi alguém explicar as escrituras cristãs com tão profunda percepção interna como Siri Yukteswar. Os teólogos interpretam mal as palavras de Jesus Cristo. Disse o Mestre em passagens como: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus jamais disse que era o único Filho de Deus, e sim que nenhum homem pode atingir o absoluto acima de qualificações. O Pai transcendente, além da criação, antes de manifestar o Filho,
ou a consciência crística atuante dentro da criação. Jesus, que atingira completa unidade com essa consciência crística, com ela se identificava, visto que seu próprio ego há muito tempo fora dissolvido. Veja a nota na página 161. Pois o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Nenhum homem jamais viu a Deus, Filho unigênito que está no seio do Pai. Nos revelou esse mesmo Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Deus criou todas as coisas por Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9. Quem crê em mim fará as obras que eu faço, e obras ainda maiores que estas fará, porque eu vou a meu Pai. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. O Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e trará todas as coisas à vossa memória, tudo quanto eu vos disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Estas palavras bíblicas referem-se à natureza tríplice de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, Sat, Tat, Om, nas escrituras hindus. Deus o Pai é o absoluto e manifestado, existindo além da criação vibratória. Deus o Filho é a consciência crística, Brahma ou Kutastha, Chaitanya, existindo dentro da criação vibratória. A consciência crística é o unigênito ou o único reflexo do infinito incriado. A manifestação exterior da onipresente consciência crística é a sua testemunha. É a Apocalipse capítulo 3, versículo 14. É o Verbo ou o Espírito Santo, divino poder invisível, o único autor, a única força causal e ativante que sustenta toda a criação pela vibração. É o Consolador beatífico ou ouvido em meditação e revela ao devoto a verdade última, trazendo tudo à memória. Voltando à página 189. Segundo parágrafo. Quando Paulo escreveu Deus criou todas as coisas por Jesus Cristo, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9. E quando Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, a pura essência destas palavras é a impessoalidade. Uma forma de covardia espiritual leva muita gente mundana a acreditar comodamente que apenas um homem foi o Filho de Deus. Cristo, sim, foi singularmente criado, raciocinam. Então, como posso eu, um simples mortal, imitá-lo? Mas todos os homens foram divinamente criados e algum dia deverão obedecer ao mandamento de Cristo. Sede, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Estas palavras estão lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. E também, vede com que grande amor o Pai nos favorece, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. A compreensão da lei do karma e de seu corolário, a reencarnação,
Ver nota 3 da página 284. Ver nota 3 da página 284. Página 284. Nota 3 da página 284. Embora muitos homens, após a morte física, permaneçam no mundo astral de 500 a 1000 anos, não há lei invariável sobre o decurso de tempo entre as encarnações. O período em que um homem vive no invólucro astral ou físico é predeterminado karmicamente. Voltando na página 189. Página 350 e 351. Já foi. Cadê? Não. Ver página 350 e 351. A vida crística de Lahiri Mahasaya, 350 e 351. E isso vai ser o início do capítulo 35. No capítulo 35 a gente chega lá. E capítulo 43 inteiro. É evidente em numerosas passagens da Bíblia. Por exemplo, quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Estas palavras estão no livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada, capítulo 9, versículo 6. Se todo assassino deve, por sua vez, ser morto pelo homem, o processo reativo exige, obviamente, em muitos casos, mais de uma vida. A polícia contemporânea não é suficientemente rápida. No início, a Igreja Cristã aceitou a doutrina da reencarnação exposta pelos gnósticos e por inúmeros padres, inclusive Clemente de Alexandria, o famoso Orígenes, ambos do século III, e São Jerônimo, no século V. A doutrina foi declarada heresia pela primeira vez no ano 553 d.C., pelo Segundo Concílio de Constantinopla. Naquela época, muitos cristãos julgaram que a doutrina da reencarnação oferecia ao homem um palco no espaço e no tempo amplo demais para encorajá-lo a lutar pela salvação imediata. Mas a verdade, as verdades suprimidas conduzem desnorteantemente a uma hoste de erros. Milhões de pessoas não utilizam sua única vida para buscar a Deus, e sim para desfrutar o mundo, tão singularmente ganho e de tão breve duração, para ser perdido para sempre. A verdade é que o homem se reencarna na Terra até reconquistar conscientemente sua condição de filho de Deus. Fim do capítulo 16.